Ninguém consegue tirar o Paulo Figueiredo na boca. Inclusive o pessoal da Globo News. Você estava vendo o Valdinho falando meu nome, aí agora eu volto, o pessoal da Globo News insiste. Agora foram todos, o Otávio Guedes e outros dois caras que eu não conheço, que decidiram me desmascarar. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Aqui dos Estados Unidos, nós vamos continuar fazendo a nossa parte. A despeito do que os emissários na mídia do regime vêm dizendo. Eles têm essa campanha de deslegitimar o esforço aqui dos Estados Unidos em apoio à restauração da democracia no Brasil. Eles querem te convencer de que essa é uma luta perdida e de que os Estados Unidos não conseguirão fazer absolutamente nada para mudar esse fato. E tem trouxa na direita acreditando nisso. Mais ainda, eles noticiam como se o governo Trump tivesse posições dúbias e tivesse mudando de opinião sobre o que está ocorrendo no Brasil. Uma dessas peças de propaganda, por exemplo, é a notícia de que os Estados Unidos teriam voltado atrás e concedido um visto para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e para o ministro da Saúde também, o Lewandowski que deve acompanhar a delegação brasileira na ONU. Lewandowski, que eu avisei que tinha tido seu visto cancelado. E aí, quando as pessoas se deparam com reportagens como essa do Estadão, Estados Unidos concedem visto para ministro da Justiça de Lula ir à ONU. Elas acham que o Trump recuou e que agora o Lewandowski está livre das sanções aplicadas a ele. Mas eu vou dar uma dica aqui no ar. Uma dica. Um bom critério para você saber se algo é verdade ou não é veja o que discutem na Globo News. Se o Valdo Cruz diz que uma coisa é verdadeira, imensas chances destas coisas serem falsas. Não só porque ele é um péssimo jornalista, não só por isso, não só porque ele é mau caráter, não, mas é porque ele é burro mesmo. Vamos ver o que essa besta quadrada fala especificamente sobre esse assunto. Para autoridades que vão participar da Assembleia Geral da ONU, né? E não é nenhuma benesse, não. Tem que seguir essa regra internacional. Vejo isso mais como uma picuinha, né? O Alexandre Padilha, que teve seu visto revogado, o Lewandowski também teve seu visto revogado e agora concederam novamente. Acho que os Estados Unidos estão ali titubeando em relação ao Brasil, se aplica uma sanção comercial nova. Acho que neste momento isso não está ali no cardápio, está muito mais voltado para o Supremo Tribunal Federal, mirando ali os ministros que voltaram, seguiram o voto do Alexandre de Moraes, né, para condenar Bolsonaro, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e eles ali dentro do Supremo têm dito, olha, não estou nem aí para isso, como disse hoje o ministro Alexandre Padilha sobre ganhar ou não ganhar o visto. Eles não vão mudar nada do voto deles, do comportamento que eles têm ali durante os julgamentos por conta dessa pressão dos Estados Unidos. Isso não vai funcionar. O Paulo Figueiredo diz o seguinte, os Estados Unidos não vão parar. E aqui vai continuar do jeito que está, então vai fazer o quê? Vai chegar um momento que eles vão querer? Vão mandar uma equipe de elite do exército americano, os Mariners aqui, para vir e sequestrar os ministros do Supremo? Eu acho que eles vão acabar caindo no ridículo se continuarem nessa toada, André. Em primeiro lugar, seu animal, não existem os Mariners, existem os Marines. Não existe Mariner. Mariner deve ser marca de barco. Existem os Marines, que não são uma força de elite americana, mas uma força regular militar americana, os que têm, por sua vez, dentro deles os First Con e várias outras forças de elite. Mas os Marines, não Mariners, não são força de elite americana. Falando de Globo News, né? Eu quero voltar nesse assunto da Globo News, porque eu quero fazer um react a um vídeo que muita gente me mandou. Como eu disse, ninguém consegue tirar o pau da boca. Eu falei Paulo,
Só para deixar claro, se você ouviu errado, o problema é seu. Ninguém consegue tirar o Paulo Figueiredo na boca. Inclusive o pessoal da Globo News. Você estava vendo o Valdinho falando meu nome, aí agora eu volto, o pessoal da Globo News insiste. Agora foram todos, o Otávio Guedes e outros dois caras que eu não conheço, que decidiram me desmascarar, fazer uma descrição do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu não sei nem escrever essa bosta. Bruno, bota o vídeo aí que eu vou reagindo aí sobre ele. Alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o Trump. Minha foto, bonita. Não, bota aí, eu quero ver essa cara aqui. Pô, essa foto aqui atrás da Andréa Sadi, pô, esse cara é muito bonito. Não, esse cara é muito bonito. Dá vontade até de ser narcisista. Se eu fosse viado, eu dava para mim mesmo. De tão bonito que é esse cara aí no estúdio da Globo News. Impressionante. Mulheres, eu não sei como vocês resistem. Obrigado aí por terem escolhido uma foto boa para aparecer no programa. Mas estão falando de mim, vamos continuar aqui. Ele é alinhadíssimo com a extrema-direita, com o trumpismo, mas ele... Rapidamente, um oferecimento da harmonização facial by Forever Essential. Se você está no sul da Flórida ou em Orlando, na região de Orlando, procurem @forever.essential no Instagram. Eles é que, inclusive, reforçou meu Botox, tá ficando bom. Ó, já tá pegando. Fez no sábado e já tá pegando. Vamos continuar. Não é bolsonarista. Assim, o Bolsonaro que eu chamo de bolsonarista... Eu não sou bolsonarista. Como é que caras inventam esse negócio? Primeiro, todos os lugares dizem que eu sou bolsonarista. Aí o Otávio Guedes diz, não, esse cara não é bolsonarista. Aí a Andréa vai lá e complementa, ele é eduardista. Então hoje nós temos uma nova categoria, que é a categoria dos eduardistas. Então tá bom, eu sou eduardista. Quem mais é eduardista? Entra aqui comigo no chat, por favor. Quem mais é eduardista? Eu quero saber no chat se tem mais eduardista comigo no Paulo Figueiredo Show. Cara, eduardista. Olha lá, eu. Olha quantos eduardistas. Hashtag somos todos eduardistas. Que coisa horrorosa, André. Que coisa. Mas calma que isso aqui é um festival. Isso aqui é uma montanha de chorume. Tem muita coisa aqui pra gente cavucar. Olha quantos eduardistas no chat. Eu tô impressionado aqui. Eduardista é bom demais. O Eduardo se ficou mais radical que o pai. Então ele não é digamos assim, um fã ou um seguidor do Bolsonaro. Ele é muito mais tem uma visão de extrema direita, uma visão Trump. Então é o seguinte. No espectro aqui da extrema direita, nós temos presidente Bolsonaro, quase que um moderado do centrão, e a gente vai chegar lá. Donald Trump na extrema direita e Eduardo Bolsonaro e eu com Donald Trump lá. Tamo junto. Tranquilo. Agora, eu sou sim um fã do presidente Bolsonaro. A figura do presidente, uma pessoa, poxa, desejo a ele, inclusive, a recuperação, poxa, assim, completa da situação de saúde. Me solidarizo, me emociono, oro por ele, quero muito bem dele. E acho que foi o melhor presidente que nós tivemos nos últimos anos. E eu gostaria muito que fosse presidente novamente. Mas vamos continuar. Mas, se precisar descartar Bolsonaro, aliás, ele atribui a Bolsonaro a muitos problemas. De fato, atribuo ao Bolsonaro vários problemas. Inclusive, digo aqui no Paulo Figueiredo Show. Mas isso não significa descartar Bolsonaro. Dessa ultradireita no Brasil. Diz que o Bolsonaro não cumpre acordos, que Bolsonaro muitas vezes rói acordos, ou seja, o Bolsonaro, na visão dele, seria uma espécie quase de centrão, digamos assim, alguém que... Tirou aí, de onde você tirou isso, tá? Não tem nenhum problema de você achar isso, mas uma coisa não se segue à outra. O fato do Bolsonaro não ser um bom estrategista, não ser um bom articulador político, não o torna descartável, até porque, vamos ser sinceros aqui,
Eu tenho todas as críticas que eu tenho ao presidente Bolsonaro, mas quem foi o grande símbolo da direita brasileira nos últimos anos? O que seria da direita brasileira sem o símbolo aglutinador Jair Bolsonaro? O que seria? Ora, tem as limitações dele, como eu tenho as minhas, e outros têm outras limitações, mas daí a dizer que você vai descartar a pessoa que literalmente quase deu a vida por nós? Não, negativo. Negativo. Essa não é a moeda, essa não é a forma como a gente trabalha. O que não significa que eu tenha que ter idolatria, que eu considere o mito, que etc, etc, que eu considere o maior político de todos os tempos do Brasil. Não. Mas peraí, centrão? Que Bolsonaro não tem nada de centrão. Isso aí é visão lá dos caras do MBL, sei lá. Faz muito acordo quando não deveria ser. Agora, a retórica que... O famoso acordo Caracu. O presidente Bolsonaro faz muito acordo Caracu. Alguém aqui no chat discorda que o presidente Bolsonaro faz acordo Caracu? Isso é uma característica do Bolsonaro. Ele e o Eduardo Bolsonaro estão adotando, e não escondem isso de ninguém, Calma. O que eles chamam de queda do regime. É mudança da ordem uma ditadura de governo no país. Aí vem esse imbecil, esse idiota, eu não sei o nome dele. Alguém me responde no chat qual é o nome desse cara. Alguém me responde o nome desse idiota. Eu não sei. Tô vendo aqui. Não, ninguém sabe o nome desse cara. Ninguém sabe. André? Caraca, muito chat. Ninguém sabe o nome do cara. Não, o Otávio Guedes é o nome. Ninguém tem ideia. Esse imbecil, eu já vi ele falar várias estupidezes. Qual é o plural de estupidez? Estupidezes. Eu já vi falar muita merda. Mas a dúvida é que o Otávio Guedes está falando, não, esse cara defende uma queda do regime. Até aí, a fala do Otávio Guedes não tem problema nenhum. Tá? Não tem nada demais. Não posso discordar, é uma discussão de opinião. Aí vem esse cara e fala, não, o que ele quer é uma ditadura. Eu falo assim, porra, peraí. Que ditadura é essa que eu quero, meu filho? Eu tô defendendo que todo mundo tenha liberdade de expressão. Eu tô defendendo que todo mundo tenha devido processo legal, que não tenha preso político no Brasil, que todo mundo possa disputar a eleição e que a eleição seja transparente. Que porra de ditadura é essa? Não, você pode dizer que eu tô defendendo o que você quiser, mas uma ditadura? Eu defendo abertamente que você tenha o direito sagrado de falar todas essas bostas que você fala na televisão. Não, assim, vamos lá, queda do regime é bonito, é ditadura, é o que o avô dele, como o avô dele governou, como o bisavô dele tentou fazer em 1904 e 1908. Então é isso, já comparando ao Ramalho. Até agora que eu parei para ver que o Otávio Guedes falou, não, é isso. Peraí. Meu avô governou? Meu avô foi quem fez a abertura. Meu avô governou dando... Olha que loucura. O meu avô governou querendo uma ditadura, fazendo uma anistia ampla, geral, restrita para sua turma, para os seus colegas de emissora, para Miriam Leitoa, para Gabeira, para o seu grande líder, Lula, para Zé Dirceu. O ditador do meu avô deu uma anistia ampla, geral e restrita. O meu bisavô comandou uma revolução constitucionalista para que o Getúlio Vargas fizesse uma Constituição em 1932. E agora eu brigo por liberdade de expressão, anistia ampla, geral e restrita, e eu sou o ditador. E vocês, a emissora do regime, são os defensores da democracia. É claro que isso é estimulação contraditória. É claro que isso é gaslighting. É claro que o objetivo disso é enlouquecer qualquer pessoa. Mas piora. Vamos que continua a piorar. Ou seja,
não um adversário que tem não que é ser adversário, é combatido. inimigo, exatamente. É um adversário que tem que ser combatido, não é? É na linha já do terrorismo. O terrorismo tem que ser eliminado. Então, Mas é claro, eu li a definição de terrorismo ontem no programa. Eu li a definição de terrorismo no programa, que é quando você quer obrigar um agente, um Estado ou o que quer que seja, a tomar uma determinada atitude com refém. Eu li a definição ontem no programa. E é claro que essas pessoas não têm que ser discutidas, etc, etc. Não. O Otávio Guedes, eu ainda olho e falo assim, não, tá bom, é um cara que dá para debater, eu tenho ideias diferentes da dele, mas dá para conversar. Agora, o sujeito que manda uma nota para a Globo, ou para a Folha de São Paulo, ou para o Metrópole, dizendo assim, olha, se o Bolsonaro se os Estados Unidos não pararem de sancionar o Brasil, nós vamos mandar esse senhor de 70 anos com câncer, problema, sendo que hoje está internado dentro de um hospital, para Papuda para ele morrer. Ora, essas pessoas realmente, só para deixar claro aqui a minha posição de extrema-direita, elas não serão enfrentadas, elas serão destruídas por legítima defesa. Porque eu preciso destruir as pessoas antes que elas nos destruam. Para não deixar nenhuma dúvida. Hoje eu estava vendo, né, as pessoas que nós temos que ter diálogo. Diálogo com quem? Claro, eu consigo ter diálogo, até tenho, com o Otávio Guedes. Mas com o outro, com a Eliane Cantanhede, que dizia que eu tinha que ser preso e censurado e o cacete, é impossível ter diálogo, porque diálogo é duas logos, duas ideias. Se a mulher quer me calar, ela não quer que a minha ideia seja ouvida. Logo, eu tenho que destruí-la para poder continuar sobrevivendo. Por isso que a destruição completa, a obliteração política, e não assassinato, do Alexandre de Moraes é necessária. Assassinato não. Assassinato, quem defende assassinato e defende abertamente é o lado de vocês, que está comemorando sem pudor o assassinato do Charlie Kirk, que é, num certo sentido, porque Deus me livre me comparar a ele, mas num certo sentido uma contraparte que eu tenho nos Estados Unidos. Uma pessoa que adora o diálogo, que adorava o debate, etc, etc. E o que vocês fizeram? O demonizaram e aplaudiram a sua morte. Assim como tentaram fazer com o presidente Bolsonaro. Assim como tentaram fazer com o presidente Trump 2 vezes. Então não tem conversa com vocês. Não tem conversa. A gente não mata porque nós acreditamos em direitos humanos, etc, etc. Nós somos cristãos, nós partimos de uma matriz, de uma cosmovisão diferente das de vocês. Mas nós certamente vamos trabalhar para a destruição. Eu trabalho para a destruição da Rede Globo. Eu trabalho para a destruição do Alexandre de Moraes. Obliteração. Procurem esse termo. Obliteração. Não física. Quero que pague aqui no mundo, neste mundo, e em seguida represente o juízo e sobreviva ao juízo. Mas não acabou o vídeo, não acabou, Bruno? Não, tem vídeo ainda. Eliminar. Quem é o terrorista nesse caso? Seria o... não, aí entra esse idiota. Essa é muito boa. Qualquer um discurso deles. Quem está fazendo ameaça, coagindo e tornando um país refém são eles. Eu acho que é importante inverter essa linha de raciocínio, porque o que ele está dizendo é que o Bolsonaro é um refém sequestrado. Né? E, na verdade, a vítima que está sofrendo com coações, né, no sentido de sanções comerciais, retaliação, investigação, cancelamento de visto, risco de não participação de representantes brasileiros na Assembleia Geral da ONU, tudo isso, né, que está se construindo a partir dos Estados Unidos, torna o Brasil, suas instituições, suas autoridades reféns. Né, Ai, que dó! Oxa, essa é a Flávia Oliveira, eu acho. Era uma jornalista medíocre do jornal o Globo que foi elevada à Globo News.
se nem ser elevada, porque ninguém mais assiste essa merda. Mais assistiram mais cortes falando de mim do que a maior audiência que eles têm em não sei quanto tempo. Ai, que peninha que eu tenho, Flávia. Nossa, é a mesma coisa, né? Eu falo isso sempre. Alguém me acompanha. Raciocinar, a palavra raciocinar, razão, ela vem da capacidade de medir algo. Quando a gente fala em matemática, né, que a razão entre 10 e 5 é 2, é porque você consegue medir, é a proporção entre 10 e 5. É a proporção. Raciocinar, portanto, é a mesma coisa que dar a devida proporção a algo. Medir as coisas. Então, esta moça é tão sem o senso das proporções que, para ela, o direito à liberdade de expressão do Paulo Figueiredo, o direito à liberdade de ir e vir do Paulo Figueiredo, o direito de usar suas contas bancárias, o direito à vida do Clezão, o direito à representação política de metade da população brasileira, tudo isso está, o direito à vida e à saúde do presidente Bolsonaro, o direito ao devido processo legal, tudo isso está na mesma proporção do que o direito do Barroso de vir aos Estados Unidos, o direito do Alexandre de Moraes de utilizar contas bancárias de empresas americanas. Eu nem vou entrar no direito de ir da ONU, porque essa imbecil nem sabe aquilo que eu estava explicando sobre a história dos acordos SEDES, e claro que os Estados Unidos vão conceder vistos aos brasileiros. Mas é a incapacidade. Por isso que essas pessoas não conseguem debater comigo 2 minutos. Não conseguem. Se tentar debater comigo, tem um AVC. Da ação desse agente que sequestrou o Brasil, ou desses agentes que estão impondo suas vontades, seus interesses personalíssimos a um país inteiro. E aí, nesse sentido, embora de muito mau gosto a referência que ele faz ao Hamas, ela guarda alguma semelhança, porque quem sofre é o povo palestino. Né? Não é só sobre o Hamas. E tem objetivamente gente no Brasil perdendo emprego, com dificuldades nas relações comerciais, nos negócios, no escoamento de produção. Houve uma queda objetiva de 18,5% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Desculpa, em razão, 18,5% em agosto. Em razão da ação direta desses dois indivíduos contra o Brasil. Bom, eu já falei 417 vezes que a decisão da tarifa partiu do presidente Trump. Mas comercializar com os Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. É o contrário. Os Estados Unidos estão dizendo, olha, vocês querem ter o privilégio de comercializar conosco? Adotem os valores liberais dos quais os Estados Unidos são promotores. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio
né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.